O Brasil também foi um dos países atingidos pelo tarifaço do Donald Trump e pela guerra comercial que ele decidiu travar com o mundo todo. Mesmo com os mercados em pânico e as bolsas subindo e descendo a cada canetada do presidente, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, celebrou a vitória e até fez um vídeo com o boné Make America Great Again. Grande dia. São Paulo é um dos estados mais afetados do país pelas tarifas do presidente estadunidense. Mesmo assim, o Tarcísio afirma que a medida vai criar oportunidades para a economia paulista. O Jair Bolsonaro e o filho Eduardo também saíram em defesa do tarifaço. Mais do que isso, eles criticaram a tentativa do Congresso de aprovar uma resposta de reciprocidade. Foi ideia da senadora Tereza Cristina, ex-ministra do Bolsonaro, e ela foi apoiada por parlamentares do governo e da oposição também. Na manifestação pela anistia aos golpistas, convocada pelo pastor Silas Malafaia e pelo ex-presidente, não foi só o verde e amarelo da camisa da seleção que dominou a Avenida Paulista. Muitas bandeiras dos Estados Unidos e cartazes escritos na língua de lá foram vistos pelas ruas. Isso sem contar a tentativa frustrada do ex-presidente Bolsonaro discursar em inglês. Popcorn and ice cream sellers. Todas essas contradições colocam o bolsonarismo numa encruzilhada, porque envolvem um apoio incondicional ao Trump contra o suposto patriotismo que eles alegam ter. Quarta-feira, 16 de abril de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui sempre com um convidado, nesse caso uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com a professora, socióloga, cientista política, Maria Hermínia Tavares de Almeida. Professora, obrigada por aceitar nosso convite, um prazer te receber mais uma vez. Prazer estar aqui também. Professora, já que a gente vai falar sobre o que a gente está chamando aqui de trumpismo no Brasil, apesar dos bolsonaristas se dizerem patriotas, é um fenômeno bastante curioso, né? Nos últimos tempos, a gente teve alguns movimentos acontecendo. A gente teve o tarifaço do Donald Trump e, mesmo assim, algumas figuras continuam defendendo o Donald Trump. O Jair Bolsonaro foi para as redes sociais para fazer a defesa. A manifestação de pró-anistia dos bolsonaristas também tinham bandeira dos Estados Unidos. O governador de São Paulo utilizou o boné do Donald Trump, né? E depois foi também elogiar publicamente, apesar de ser um pouquinho mais discreto do que a princípio, quando o Donald Trump foi eleito, ainda assim ele elogiou o tarifaço e elogiou, por outro lado, a postura do governo Lula, então meio que ficou com um pé em cada canoa. Mas o Romeu Zema também defendendo o tarifaço. Como é que a senhora tem observado esse movimento pró-Estados Unidos e pró-governo Trump atualmente, nesse contexto que a gente está vivendo? Veja bem, eu acho que esse movimento é um movimento anterior, né? Foi uma forma, na verdade, do presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro marcar a sua posição política extremada, né? Identificando-a com a posição extremada do Trump fora do governo. Eu acho que o que está acontecendo agora é que tanto o ex-presidente como os governadores parecem não estar entendendo o que está acontecendo, né? É uma mudança, o Trump, na sua volta, introduz uma mudança muito importante e muito traumática na relação dos Estados Unidos com o mundo, né? Com consequências que, no atacado, não serão boas para a democracia, não serão boas para nós, apesar de que, em um caso ou outro, a gente possa eventualmente se beneficiar com algum comércio internacional que deixe de ser feito com os Estados Unidos e seja feito com o Brasil. Mas, no geral,
não é? O que está acontecendo, a desorganização do comércio internacional promovida pelo presidente Trump não é benéfica para ninguém. E eu acho que o que está acontecendo é que tanto Jair Bolsonaro como os governadores, na verdade, não conseguiram, eles se identificaram tanto com o Trump que não estão conseguindo se mover, né, nessa situação, mudar de posição com a rapidez, não é, que o momento talvez exigisse deles. Porque, obviamente, se identificar com o Trump no momento em que ele tem um papel completamente negativo com relação à ordem internacional, ao comércio internacional, etc., não os pode beneficiar, não é? Então, eu acho que o Trump fez uma mudança muito radical. Eu acho que os governadores e o ex-presidente não estão conseguindo se situar. É interessante isso que você fala sobre não estão conseguindo mudar de posicionamento com a rapidez que seria necessário nesse momento político. Agora, o Tarcísio de Freitas tem uma questão aí que muita gente está interpretando também. Ele tem interesse em ser alçado à presidência do Brasil em 2026. Então, ele é o candidato favorito da Faria Lima e, em parte, da extrema-direita que não concorda, por exemplo, com o Bolsonaro querer alguém da sua família nessa posição, então apoia o Tarcísio. Ele tem um favorecimento nesse sentido, né, desse setor. E, por outro lado, ele é governador hoje de São Paulo e, de certa forma, isso é um conflito de interesse com as indústrias paulistas. Então, muita gente questiona esse apoio incondicional ao Donald Trump. Como é que é a sua leitura a respeito especificamente desse posicionamento do Tarcísio? Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que ele não está entendendo o que está acontecendo. Não é fácil para ninguém entender, mas ele definitivamente não está entendendo. Ele foi muito longe nos acenos simbólicos, né? Porque colocar o boné do MAGA é uma coisa simbólica, não altera nada no curso da história, nem no curso da política brasileira. É uma coisa simbólica de identificação com o vencedor de extrema-direita nos Estados Unidos. Na medida em que o presidente Trump está se revelando muito radical, né, e, sobretudo, criando uma enorme incerteza com relação à economia, tanto dos Estados Unidos como do mundo, dado o papel que os Estados Unidos têm na economia mundial. Quer dizer, essa identificação com Trump é uma coisa negativa, não é uma coisa que favoreça o governador Tarcísio, tá certo? Então, eu acho que ele errou. Está errado até dentro da sua própria lógica, que é apoiar, se mostrar uma figura de extrema-direita, que é. Até agora é. Ele pode Exato. Mas até agora tudo que ele disse é consistentemente de extrema-direita. É perfeita essa observação, porque muita gente coloca o Tarcísio naquele lugar, naquela prateleira do que eles chamam de bolsonarismo de garfo e faca, porque não é tão verborrágico, talvez, quanto o Bolsonaro, mas é uma política de extrema-direita e ele, frequentando também as manifestações pró-Bolsonaro, pró-anistia, já deixou muito claro qual é o posicionamento dele. E fato é que também entra em contradição, já que esse tarifaço do Donald Trump, a política que o Donald Trump está se propondo a fazer, prejudica setores da economia paulista, inclusive, que é o estado que ele governa. E pensando nessa era de competição em que há candidatos ali que estão querendo ser alçados a esse posto, como o Tarcísio, o Romeu Zema, enfim, outros governadores, o próprio Ronaldo Caiado também, existe essa competição dentro desse campo, né? Muita gente até tem a leitura que a extrema-direita está rachada.
e levanta dúvidas sobre uma lealdade aos interesses nacionais, se futuramente, ao ser colocado nessa posição, não defenderia os interesses ou a soberania do Brasil nesse sentido, já que, para além do tarifaço do Trump e de como isso afeta o Brasil, também houve iniciativas que atacam o judiciário brasileiro. Tem a figura do Alexandre de Moraes, enfim, mas a gente está falando, no fim das contas, do STF, né? Eu acho que para você defender os interesses nacionais, você precisa ser capaz de defini-los, né? E o que não está claro é que qualquer um desses políticos tem uma definição clara do que podem ser os interesses do país. Então, eu acho que, na verdade, é um discurso muito vazio, né? A gente não deve subestimar os discursos, a retórica é importante na política, mas eu acho que, por enquanto, qual é o conteúdo disso, além de meia dúzia de bravatas, além de meia dúzia de frases feitas, né? Até agora, essa disputa no campo da direita não gerou muita luz do ponto de vista do programa que esses candidatos imaginam que seja o adequado para o país e imaginam que seja adequado, né, para defender os interesses nacionais, quaisquer qualquer que seja a forma pela qual eles sejam definidos, certo? E o Eduardo Bolsonaro resolveu ir para os Estados Unidos para fazer o que ele chama de uma série de denúncias. Eles estão tentando fazer crer que não há liberdade de expressão no Brasil, que existe uma ditadura da toga, enfim. Esse discurso foi para lá nas mãos do Eduardo Bolsonaro, que tem feito essa aliança com a extrema-direita internacionalmente, não só com a própria leitura dos Estados Unidos, mas também com da Hungria e por aí vai, né? A Europa também está nesse balaio todo. Agora, professora Maria Hermínia, mais recentemente a gente teve a notícia de que há um deputado do PT, o Zeca Dirceu, que pediu esclarecimento até para a Secretaria-Geral da mesa diretora da Câmara dos Deputados, porque o Eduardo Bolsonaro ele pediu a licença como deputado federal, só que, apesar de ter pedido esse afastamento do cargo para ficar nos Estados Unidos, nenhum pedido de licença chegou à Câmara e também o que se sabe é que o Eduardo Bolsonaro está controlando dos Estados Unidos a verba e a contratação do gabinete dele. E ainda assim continua dando entrevistas, né? Enfim, um discurso pró-extrema-direita, pró-Bolsonaro, dizendo que está lá com uma espécie de mártir, né, do bolsonarismo. Então, até onde ele pode esticar essa corda, levando em conta tudo que está sendo levantado agora? Isso é o Congresso que pode dizer, né? A sensação que eu tenho é que ele é uma pessoa completamente perdida. Você acha que nessa confusão em que está Washington hoje, onde cada dia acontece uma notícia bombástica, onde muitas organizações estatais, né, muitas agências estatais estão sendo desmanteladas, você acha que há algum espaço para o Eduardo Bolsonaro fazer uma campanha forte contra o Alexandre de Moraes? É a última coisa que tem importância nesse momento nos Estados Unidos, né? Ele está gastando à toa o dinheiro do público brasileiro, do contribuinte brasileiro, se ele está se mantendo lá com o salário da Câmara. Se ele está se mantendo com os seus recursos próprios, né, é outra coisa. Agora, cabe à Câmara verificar se o comportamento, se ele está agindo conforme as normas do legislativo brasileiro. Eu não sabia que ele não... Eu imaginei que ele tivesse sim pedido licença, que tivesse sido substituído pelo seu suplente e que as verbas estivessem na mão do seu suplente ou do seu partido, né? Então, essa notícia eu não estava a par. Eu acho que cabe ao legislativo brasileiro verificar se o comportamento dele se adequa às normas, né, que devem ser seguidas por todos. E veja, professora, realmente
esse discurso, ele tem um potencial de mobilizar as pessoas, eu te pergunto, ou é algo mais dentro da bolha da extrema-direita? Porque tem uma pesquisa da Quest interessante, só para trazer um dado aqui para a senhora, né, de que o Trump tem avaliação negativa entre 43% dos brasileiros. Então, a popularidade do Trump ela é mais baixa entre mulheres, pessoas negras. Essa foi uma pesquisa que saiu no dia 8 de abril. E isso foi antes do tarifaço anunciado pelo Donald Trump, porque depois isso ficou ainda mais abalado. Olha, veja, a direita, as direitas em geral no Brasil têm uma base eleitoral significativa. Eu diria que metade do país está, né, tá dividido, vamos dizer assim, entre direita e esquerda, centro-esquerda, como você queira chamar. Agora, dentro das direitas, a extrema-direita bolsonarista é minoritária. Ela deve ter uns 25%, né, de apoio, que é bastante, que não é pouco, não, é bastante. 20, 25, qualquer coisa assim. Ele e o Eduardo Bolsonaro, o Bolsonaro fala para essa bolha, né? Ele não fala para todos os brasileiros, que estão muito menos polarizados do que, vamos dizer assim, as lideranças políticas, né, de um lado, e aquela parte da opinião pública que segue a política mais de perto, que é uma minoria da população, né? A população está preocupada com outras coisas, e o Eduardo Bolsonaro, nessa coisa do Trump, etc., não está falando para essa gente, está falando para o seu próprio público, né? E aí a gente, quando compara, eu trouxe esse levantamento da Quest para a gente ter uma ideia de como é que isso está sendo debatido dentro da sociedade, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, para as manifestações para Bolsonaro, e aí conversando com cientistas políticos e também repórteres que estiveram nas duas manifestações, há algumas semelhanças ali entre essas observações, de que na primeira manifestação para a anistia, que foi lá em Copacabana, agora recentemente, foi um ato que tinha muito um mote, assim, bandeira dos Estados Unidos, e utilizando muito a imagem dos Estados Unidos para que esse discurso seja mais forte, vamos dizer assim, na base bolsonarista. Nesse segundo ato, que teve ali cerca de 45 mil pessoas, segundo a USP, né, monitoramento da USP, que eu vou usar aqui, esse cenário já foi um pouco diferente. Apesar de ter o Bolsonaro falando inglês, queria até a tua análise sobre isso, né, sobre como estava ali a postura do Bolsonaro, ainda estão sobrevivendo em cima desse discurso do trumpismo, mas a observação das pessoas é que foi um pouco menos inflamado do que o primeiro, se apoiando nessa narrativa pró-governo Trump, de que agora, entre uma e outra, porque teve o tarifaço ali nesse meio, então, entre uma e outra manifestação, isso deu uma diminuída, assim, na chama que levou as pessoas até as manifestações. Olha, eu acho que o que levou as pessoas às manifestações não é só a questão dos Estados Unidos, a identificação com o trumpismo, são outras bandeiras também. Né? Acho que as manifestações não são desprezíveis, levar a gente na rua é difícil, cada vez mais difícil, né? As manifestações pequenas que tiveram aqui contra a anistia também foram pequenas, né, menores do que as manifestações do bolsonarismo, tanto no Rio quanto em São Paulo, mas eu acho que para eles vai ficar cada vez mais difícil justificar essa identificação com o trumpismo, né, porque se o presidente Trump continuar fazendo o que está fazendo, que é criar uma enorme incerteza no plano internacional, isso não vai beneficiar o Brasil, vai prejudicar o Brasil, né, de um modo geral. E, portanto, defender esta liderança vai se tornar cada vez mais complicado. A não ser para meia dúzia de pessoas que, sei lá, porque acham aquilo uma maravilha, acham que ele fala grosso, uma coisa assim, mas eu acho que não é uma bandeira
que toque muita gente. A extrema-direita tem outras bandeiras que podem tocar mais pessoas, mas essa não é uma bandeira que toca muita gente, e eu acho que vai ficar cada vez mais difícil, porque uma coisa é você se identificou com um líder de extrema-direita que ganhou nos Estados Unidos, ganhou por pouco, mas ganhou mesmo, né? Ganhou nos colégios eleitorais, etc. Então, estou me identificando com um ganhador. Só que esse ganhador está produzindo muitas coisas complicadas para o conjunto de países, para os seus aliados, para aqueles para as economias em geral que estão inseridas no comércio internacional. Então, eu acho que vai ficar mais difícil você pode continuar se identificando, não é esse o problema, né? Vai ficar mais difícil que isso seja vantajoso, isso traga vantagens eleitorais, né? Pode trazer vantagens para compactar aquela minoria, né, que é de extrema-direita no país, mas para ganhar a eleição, né, para assegurar, vamos dizer assim, a simpatia da maior parte dos eleitores, eu acho que essa é uma bandeira que está ficando esgarçada, eu diria. À medida também que defender esses interesses, né, à medida que a resposta do bolsonarismo a essas grandes questões, né, como o Donald Trump tem tratado essas relações econômicas e comerciais com os outros países e com o próprio Brasil, né? A que interesses, né, eles estão se submetendo ou a que interesses eles estão servindo quando não estão defendendo os interesses do povo brasileiro, né? Então, não sei até que ponto... eu fico me perguntando em relação ao patriotismo, porque esse é um discurso muito forte dentro do bolsonarismo, né? Que é ser um patriota. Então, isso entra num conflito. Me parece que, à medida que isso vai escalando e que prejudique, de fato, o país, comercialmente falando, a gente ficou ali nos 10% e acho que teve muito mérito do Itamaraty nas negociações com todas essas questões com o governo dos Estados Unidos, mas à medida que isso prejudique os interesses do Brasil, fica mais difícil falar em patriotismo, que é uma bandeira muito forte dentro do bolsonarismo, professora. Eu acho que sim. Agora, o discurso do Bolsonaro e seus filhos é bastante contraditório, sempre foi bastante contraditório, e eu acho que vai continuar sendo. Agora, obviamente, eu acho que uma coisa que eles jamais entenderam é que bajular o Trump não traz benefícios, porque o Trump, a lógica, o Trump opera segundo a lógica dos seus interesses, não é nem dos interesses americanos, dos seus interesses pessoais. Então, adulá-lo não melhora a posição de quem adula, né? Adulá-lo não melhora muito menos a posição do país que essas pessoas acham que estão representando. Eu acho que é só um discurso bizonho, eu diria meio ridículo, mas que não traz benefícios para o país, e acho que, enfim, né, que não faz muito sentido. Agora, eu volto a dizer, o bolsonarismo tampouco tem uma definição muito clara, né, e uma agenda muito clara do que sejam interesses nacionais e quais devem ser como eles devem ser defendidos. Então, eu acho que aí existe um discurso um pouco vazio, né, que mobiliza ali as pessoas que já estão mobilizadas e que está ficando crescentemente contraditório. Outra coisa, o Eduardo Bolsonaro faz parte de uma rede de extrema-direita que se reúne nesse CEPAC, que se dizem Conferência Conservadora, não é conservador. Eles são reacionários, é outra coisa. Conservadorismo para valer mais do que eles são capazes de construir como um conjunto de ideias. Então, essa rede sustenta, dá
constrói discursos, dá a impressão de que essas pessoas são importantes, mas não creio que tenha grande... não acho que vá ter grande importância no debate eleitoral e na disputa eleitoral. Mas eu quero te perguntar se teria algum interesse por parte do Donald Trump ou não. Por quê? Ele tem o Javier Milei como aliado aqui na América Latina e, de certa forma, o Javier Milei também não deixou de ser atingido pelas tarifas do Trump, né? O que mostra que estar aliado com os Estados Unidos, como a senhora já disse, também não necessariamente beneficia o país, mas seria interessante também para o Donald Trump ter mais um aliado da extrema-direita na América Latina, eventualmente em 2026, apoiando uma dessas figuras políticas da extrema-direita? Olha, eu acho que interesse sempre tem, você quer, qualquer um quer ter um aliado. Agora, vamos lá, quer dizer, a América Latina, que sempre interessou mais os Estados Unidos, o México, a América Central, e ali aquela, né, Venezuela, Colômbia, enfim, aquilo que está em volta da América Central e do Caribe. Tanto governos republicanos como governos democratas não deram muita atenção para a América do Sul, né? Para bem e para mal. Eu acho que para bem em muitos casos, tá certo? Certamente ter um aliado a mais, tudo bem. E certamente, se tiver um candidato de direita, ele provavelmente falará bem desse candidato de direita, mas não creio que isso seja uma coisa importante na política externa americana. Há muito tempo não é, né? A América do Sul só vira um tema da agenda internacional dos Estados Unidos quando é problema, tá? Então tem o problema da Venezuela, houve um momento que tinha o problema da coisa das drogas da Colômbia, daí os Estados Unidos davam uma certa atenção, né? Mas geopoliticamente, a América Latina dos Estados Unidos é México, América Central, Caribe, por aí, né? Então eu acho que sim, pode ser, mas eu acho que não será uma coisa importante para os Estados Unidos e não será uma coisa importante aqui para o Brasil tampouco. Professor, eu quero agradecer muito a sua presença, sempre um prazer te receber por aqui e contar com a sua avaliação. Obrigada demais, um abraço e até uma próxima. Obrigada, Gabriela, por ter a oportunidade de falar com você e os seus ouvintes. Até a próxima. A oportunidade é toda nossa. Um abraço grande. Aproveitar aqui para te trazer um recado também. A gente teve a nossa primeira aula do Investidor Mestre, em que o Eduardo Moreira ajuda a gente a entender todo esse cenário econômico. A gente estava falando agora do tarifaço do Donald Trump. Esse é um cenário econômico de muita incerteza. Então, o Edu traz a experiência dele de mais de 20 anos no mercado financeiro para ensinar a gente a investir com segurança. Então, você pode, sim, ainda acessar o replay dessa aula, que foi de graça em detalhesicl.com.br. Foi, talvez, a nossa aula desse ano que teve mais público, gente. Muita mobilização para assistir e poder ter acesso a todas essas informações. Compartilhe essa dica. Se você já assistiu a aula com os amigos e também, se você quiser assistir de novo, você pode ter essa oportunidade garantindo a vaga no link. Agora sim, obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado Investimentos. Na sequência vem o Rolê ICL e você pode ouvir em detalhes em qualquer momento do seu dia também. Até amanhã. Fala, turma! É o seguinte, quer mais uma chance para assistir a nossa aula que fez o maior sucesso de educação financeira? Teve gente que perdeu por diversos motivos, né? Até por ter esquecido simplesmente e está querendo assistir. Então a gente vai liberar um link aqui para você poder assistir a aula e aproveitar tudo que ela trouxe de bom para as pessoas que estavam lá. Realmente, é uma hora para mudar completamente a sua visão sobre o mundo das finanças e dos investimentos. E no final da aula também uma chance de você se juntar a mais de 70 mil pessoas que fazem parte da nossa comunidade, que todos os dias acompanham os mercados e tem toda essa nossa ajuda, esse nosso suporte para reequilibrar a sua vida financeira, tá bom? Boa aula para você!
60 anos depois do golpe civil-militar que nos levou ao abismo, o quanto ainda resta de ditadura em 2024, no futuro imediato do Brasil? Quanto temos ainda que lutar? É porque essa articulação golpista repetiu-se na era Bolsonaro, com a diferença de que o golpe fracassou. Esse temor do comunismo que é utilizado até hoje, é o mesmo método, é a mesma coisa, manipula a sociedade, informações. A história ensina que, sem memória, não há futuro. Eu acho que a evocação da memória, princípios que representavam aqueles grupos em 64, permanecem muito vivos, né? Deus, pátria, família e liberdade, né? São inclusive lemas declaradamente de extrema direita.